Sair das dívidas e chegar ao primeiro milhão. Será que existe um caminho para isso? Bom, segundo as ideias do Pablo Marçal, a resposta é sim. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar nos conceitos centrais dele para tentar desbloquear aquele potencial que, olha, muitas vezes fica lá guardado, sabe? A jornada para entender isso tudo começa agora. E tudo começa com uma pergunta que já mexe com a gente, né? Pensa só, que tipo de pessoa alguém se tornaria se topasse todos os desafios que a vida joga no colo? E se fugir do que é desconfortável simplesmente não fosse mais uma opção? É uma ideia forte. Vale a pena guardar essa reflexão porque a gente vai ver a seguir. E sabe onde está a raiz de muito limite que a gente se impõe? Na nossa programação. Desde cedo, lá na escola, a gente é treinado para buscar o quê? Estabilidade, segurança, aprovação. Só que aí tem um problema. Essa busca sem fim por segurança acaba virando uma armadilha. Uma armadilha que prende a gente bem longe daquele lugar onde o crescimento de verdade acontece. E essa programação toda, ela muda completamente o jeito que a gente enxerga o mundo. É impressionante. Pensa assim, de um lado tem a mentalidade que olha para uma empresa gigante e já decreta: ih, nunca que eu consigo um emprego aí. Mas do outro lado tem a mentalidade que olha para a mesma empresa e fala: eu posso ser o CEO disso aqui. É a mesma diferença entre olhar para um avião e achar que é algo de outro mundo inalcançável e olhar para o mesmo avião e pensar: isso aí é só um ônibus com asas. Um dia eu posso ter um. Ok, o poder da intensidade, tá, mas como é que se sai dessa armadilha da estabilidade então? A chave para isso, segundo o pensamento do Marçal, é uma palavra só: intensidade. A ideia aqui é botar uma energia tão, mas tão focada em algo que o tempo parece que encolhe. É tipo conseguir em um mês um resultado que normalmente levaria um ano inteiro. Para ilustrar isso, tem o exemplo do Ironman, que é bem extremo, mas mostra o ponto. Se liga só. O treino normal para uma prova dessas leva de 6 meses a um ano. O autor fez em 43 dias. Um colega dele fez em 15. E o mais maluco, um outro colega foi lá com 0 dias de treino e também terminou a prova. A lição aqui, claro, não é sobre esporte em si, mas sim sobre o poder da mente de simplesmente atropelar o tempo quando se aplica intensidade de verdade. E aí que tá o pulo do gato, o segredo todo. A transformação de verdade não acontece lá na linha de chegada, não. Acontece na mente. A pessoa precisa se tornar o Iron Man antes de cruzar a linha. É isso. O resultado tem que ser acessado na mente primeiro. É quase como um decreto, sabe? Acontece primeiro por dentro. Certo, mas de onde é que vem essa força toda para fazer um decreto mental desses? A resposta, segundo a obra, está num pilar fundamental, a identidade. E é aqui que entra o que ele chama de mentalidade José do Egito. É uma metáfora bem forte sobre redescobrir quem a pessoa é de verdade na essência. E a analogia é até que bem simples, olha só. Assim como o José da história bíblica que tinha aquela túnica colorida, única, cada pessoa também tem uma identidade que é só sua, inabalável. O segredo é ativar essa identidade. Porque, pensa bem, quando alguém sabe exatamente quem é, no fundo, nenhuma tempestade, nenhuma adversidade de fora consegue derrubar. É a virada de chave, sair de um estado de vítima, de derrota e passar a governar a própria vida. Beleza, identidade fortalecida, mentalidade ajustada, mas e na prática, como é que isso vira construção de riqueza? A estrutura que ele propõe se baseia em 3 pilares. É uma progressão bem natural que vai da semente até o fruto. Esse método é o SPR. Vamos lá. Primeiro, o S de sabedoria. Pensa nela como a semente. É a ideia, o conhecimento, o potencial, é onde tudo começa. Mas, uma semente parada não faz nada. Ela precisa do passo 2, o P, de prosperidade. E aqui está o ponto. Prosperidade é um movimento, é ação, é romper a terra, sabe? É aplicar a sabedoria. E só depois disso é que vem o terceiro passo, o R, de riqueza. A riqueza é o fruto, é o resultado final, visível, de ter plantado e cultivado a sabedoria. E olha, aqui tem uma distinção que é super importante e que muita gente confunde. Prosperidade não é ter dinheiro, não é o saldo na conta. Prosperidade é o processo, é o movimento, é a ação de romper. É um verbo. Já a riqueza, a riqueza é o resultado disso, é o fruto que vem como consequência natural desse movimento todo. Ok, então
intensidade, identidade, o método SPR e, no fim das contas, aonde que essa jornada toda leva. O resultado final, o grande objetivo, é se tornar uma força de mudança. E essa mudança começa dentro de casa, na própria família. E a responsabilidade por trás disso é resumida numa frase bem forte. A pessoa não tem culpa da família de onde veio, mas ela é 100% responsável pela família que vai vir dela. Percebe? Nesse contexto, ser o primeiro milionário da família não tem nada a ver com o ego. Vira um ato de responsabilidade. É sobre criar um novo legado, uma nova história para as futuras gerações. E para quem tá pensando, mas por onde eu começo? O material de origem dá umas dicas bem práticas. Coisas como reavaliar as amizades, o ambiente, vender tudo que tá parado em casa sem uso para gerar capital e energia nova, cancelar aquelas compras por impulso, listar o que anda roubando energia e atacar esses pontos, definir 12 metas de vida com data e tudo, ler a história de José para se inspirar e, claro, pegar um livro de educação financeira para ler. São passos bem concretos para finalmente começar o movimento. E no final, a gente volta para o começo, para um desafio. Depois de passar por todo esse caminho, da mentalidade até a ação, fica uma pergunta no ar. Quem é que aceita esse desafio de ser a primeira pessoa milionária da própria família? Quem está disposto a pegar essa responsabilidade e reescrever uma nova história? A resposta, no fim das contas, é de cada um.